Que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei diferenciar você de mim. Eu não sei diferenciar. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho cantado. No peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo que tenho cantado. A minha voz é meu império, é minha proteção. O meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu país. O meu caminho é novo, mas meu povo não. O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz. E quando eu canto cor, quando eu grito cor, quando eu espalho cor, eu conto a minha história. Eu não sei diferenciar você de mim. Eu não sei diferenciar você de mim. Obrigada, Rô, muito obrigada e parabéns aí pela interpretação dessa linda música e que no momento atual vem fazendo muito sentido para nós. Alguém mandou aqui, né? O som da Jaqueline ficou ruim na hora que ela falou do nome da pessoa que perdemos na União da Juta. Foi a Andresa Mendes. Andresa Mendes, educadora, coletivo Coca-Cola, da instituição União da Juta. Tá bom? Com muito pesar e muita tristeza que estamos passando esse mês de maio, mas seguimos na luta, né? Pessoal, gostaria só de reforçar, né, que a Escola de Cidadania de Sapopemba, ela é um espaço de formação, de luta, e ela é organizada por várias entidades e coletivos dentro do território. Então, nós contamos com o Centro Gaspar Garcia, com o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, o Instituto Daniel Comboni, o SEDECA Sapopemba, o Fórum da Criança e do Adolescente e a Brigada pela Vida. Então, todos esses movimentos, esses coletivos, essas entidades se organizam e se encontram mensalmente para preparar esse espaço para vocês, tá bom? Então, novamente, agradecer a todos esse coletivo que mesmo com tantas dificuldades, com tanto trabalho, a gente vem mantendo os nossos encontros e a nossa organização para que esse espaço continue acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, né, nós iremos contar com a presença de duas pessoas super importantes. Então, nós iremos, né, iniciar com o João Marcos de Almeida Lopes. Ele é professor titular no Instituto de Arquitetura da Universidade de São Paulo, São Carlos, e é fundador e associado da Usina, Centro de Trabalho para o Ambiente Habitado, São Paulo. Ele vai falar um pouquinho para a gente e oferecer algumas reflexões sobre as suas experiências como assessor técnico de 3 mutirões realizados em Sapopemba na década de 90, tá bom? Então, nós iremos iniciar agora com o João Marcos e depois nós teremos a fala do Mate. Muito obrigada, João e Mate, pela presença de vocês. Já que o importante ficou meio que por sua conta. Eu não me sinto assim tão importante, mas enfim, é um prazer enorme, né? A gente está podendo estar aqui hoje. Acho que é uma, como diz a Diocleciana no texto dela, né? Assim, é o meu baú da memória, o meu próprio baú da memória que eu estou
né, abrindo aqui, né, e eu tenho sido muito, apesar das perdas, né, cada hora é uma notícia ruim que vem daí da Juta, de grandes pessoas, de grandes amigos, né, que a gente fez ao longo da vida, né, que muitas vezes a gente acaba tendo só notícia ruim, né, dessas coisas. Esse tempo é muito difícil. Pouco tempo atrás também o Antônio Mestre, né, a gente perdeu uma figura que foi muito importante na construção da 26 de julho para essa maldita pandemia. Bom, mas, como diz o Matthew, né, assim, a gente tem um dever a cumprir, né, a gente tem um futuro, né, que está colocado diante de nós e nada melhor do que a gente, usando um pouco a referência da experiência que a gente tem num determinado momento da vida, né, pensar um pouco e refletir, né, 20 anos depois, né, o que é que aconteceu, né, daquilo com o que a gente teve uma convivência muito intensa, né, assim, eram momentos, né, de passar praticamente a semana toda, né, enfiado na fazenda da Juta, né, trabalhando na construção coletiva, né, das moradias, e pelo menos em 3 mutirões, né, que a gente acompanhou. A usina, ela foi criada em 1990 e em 1991, né, uma liderança, o povo da liderança da Leste 1 procurou, né, a usina, por notícias de outros amigos, colegas, enfim, de outras pessoas, né, inclusive do próprio movimento, né, fazendo indicação, né. A gente estava saindo de uma experiência na Unicamp, né, no laboratório de habitação da Unicamp, que por sua vez vinha lá do começo dos anos 80, né, com o laboratório de habitação da Belas Artes. Então, eu já tinha um bom tempo de experiência acumulada, né, no trabalho de produção da moradia popular e, mais particularmente, né, a moradia produzida por autogestão. E foi nesse contexto que a gente acabou indo parar na Fazenda da Juta. Foi acho que foi um dia de manhã, o Paulo Conforto, né, que era uma das lideranças do movimento, foi buscar, né, no escritório e fomos chegando pela Avenida Sapopemba, justamente, na parte mais alta da Fazenda da Juta. E lá e foi por lá que a gente entrou, né, e é assustador, assim, ver aquele tamanho de terra toda, né, sendo revolvida. A CDHU já estava naquele momento, né, trabalhando na terraplanagem da área. E a grande questão ali era, assim, a gente não quer esse projeto da CDHU, a gente quer o nosso projeto. Então, assim, era um momento de negociação, né, muito tenso, muito difícil, né, com dificuldades muito grandes, né, de processos que caíam, né, da mesa do técnico da CDHU e ficavam atrás da prancheta e do arquivo, e ninguém sabia onde estava o processo. Enfim, era um momento de muita dificuldade de negociação, né, para aquele primeiro, né, grande mutirão. Isso foi em 91, né, já caminhando para o final da gestão Erundina, aí com muito pouca possibilidade ali também de conseguir, né, conquistar mais um recurso, né, junto à prefeitura. A prefeitura dizia, a Funapes Comunitário na época, né, a AB, dizia que, a Superintendência de Habitação Popular, dizia que a Leste 1 já tinha levado muita coisa e que não ia ter mais aquele pedaço, né, de recurso, né, para poder fazer eram na época 480 unidades, né? A gente se envolveu, né, nessa luta, foi uma luta árdua, foi uma luta que envolveu muita negociação, né, e durante um ano a gente, né, foi trabalhando, né, justamente na viabilização desse empreendimento. Eu lembro que no dia 14 de setembro de 1992 foi o dia que a gente entrou na terra para começar a obra. Se não me falha a memória, como eu estou ficando já meio velho, a memória às vezes me trai, mas eu tenho a impressão de que era isso mesmo. Ou seja, quer dizer, a gente estava meio que no final, né? 89, 90, 91, 92. Desculpa, eu falei errado.
Foi em 90 que a gente começou a negociação, e 91 que a gente entrou na terra, né? A gente tinha um ano e pouco, né, de obra, né, quando terminou a gestão Erundina. Bom, eu falei que, né, que meu baú da memória, minha memória às vezes não fica falha aqui, mas enfim, seguindo adiante. A gente começou, né, os trabalhos lá com o Tirão, a gente tinha uma expectativa muito bacana, assim, em termos de organização popular e de gestão, né, da obra como um todo, e durante um bom tempo, assim, a gente cultivou, né, justamente essas perspectivas, ou essa perspectiva autogestionária, para além, inclusive, da construção das próprias casas, né? Então, a gente pensava, né, bastante naquele devir, né, no que viria a seguir depois que as casas estivessem prontas, né? Nesse sentido, a gente discutiu e acabou, né, acertando ali um conselho gestor. Esse conselho gestor, né, já um pouco mais para adiante, ele começou a reunir, né, todos os representantes, né, dos todos os mutirões, né, que estavam sendo feitas ali na Fazenda da Juta. E isso eu estou falando em relação ao lado novo, né, da Fazenda da Juta, que tem essa confusão que, para mim, até hoje eu não consegui ainda entender direito, a Juta Velha, a Juta Nova, mas, enfim, não vou entrar no mérito disso, né, mas tem a ocupação anterior, né, então, antes de começarem os mutirões na Fazenda da Juta. Então, sempre que eu me referi aqui, eu estou me referindo a esse lado, né, dos mutirões da Fazenda da Juta. E nesse contexto, né, assim, a gente já mais para adiante, né, já com a 26 de julho caminhando, né, para sua finalização depois de 7 anos, né, de obras, a União da Juta estava num processo mais ou menos no meio e a Juta Nova Esperança ainda estava começando. Então, nesse contexto que foi criado esse conselho gestor, né, e a perspectiva da gente era estabelecer ali uma instância de gestão municipal, uma instância de gestão paralela mesmo, assim. A gente era meio metido a besta, assim, né, porque achava que ia conseguir, né, criar ali uma zona livre, né, em termos de gestão, e que pudesse fazer frente, né, com as instâncias municipais, né, de gestão das políticas todas setoriais, né? Então, discutir com o pessoal da saúde, discutir com o pessoal da educação, discutir com o pessoal do transporte, do abastecimento, né, e ter, né, uma solução, um encaminhamento, né, para aquele pedaço de cidade, né, que é maior do que muitas cidades, né, do interior do país. Então, a gente estimava ali em torno de 35 mil pessoas, né, morando na Fazenda da Juta, naquele pedaço novo, inclusive sem considerar, né, a ocupação anterior. E, enfim, a gente avançou bastante, né, nessa perspectiva. Assim, a gente tinha, né, um plano bastante definido, né, inclusive em termos assim de escolas, né, de creche e estabelecimento de pontos, né, de apoio para abastecimento, enfim, isso tudo pensado em termos da dinâmica ali mesmo do projeto, né, dos projetos, né, como um todo. Até que a gente chegou, num determinado momento, teve a ocupação dos Canela Seca, né? O pessoal que chamava de Canela Seca, que são os predinhos que a Cedegal estava construindo, né? Um punhado de prédio, né? E o povo veio, ocupou os prédios, e aí, assim, aquilo meio que deu uma bagunçada no coreto, vamos dizer assim, né? Aquilo lá meio que mexeu em tudo. Então, num momento, muita tensão, né? Por conta de justamente a gente estar naquele momento, né, com obras encaminhadas, né, o medo do povo dos mutirões era uma guerra civil ali, né, o povo que estava ocupando os predinhos avançar em cima, né, das casas que já estavam semi-prontas, apartamentos já levantados, tal, enfim. Então teve um período de negociação grande ali, né, para a gente poder também estabelecer os limites, né, de cada situação, mas isso depois, mais para frente, só se refletiu, né, mais, assim, mais decisivamente, né, na história da gestão, né, quando as pessoas começaram a ocupar, né, também esses prédios já definitivamente, né, chegaram
pessoas, né, das associações que estavam envolvidas na construção dos Canela Seca, enfim, era um outro contexto. E aí, nesse contexto, a gente percebeu que a gente não estava isolado do mundo, né? A gente não ia construir ali uma república livre da Fazenda da Juta, né? Assim, foi nesse momento, né, que caiu a ficha, a gente falou assim, bom, realmente a gente vai precisar, né, estruturar a coisa aqui de um outro jeito, né? Então, mas, num determinado momento, a própria CDHU acabou interferindo também nesse processo. E aí, assim, envolvi com problemas todos, né, relativos à regularização fundiária, enfim, aquilo tudo foi virando um nó tão grande, assim, que a gente desanimou. Eu saí de lá com uma frustração grande, muitos amigos, sem dúvida, né, assim, muitas questões ali, né? A gente teve também um entrevero lá com uma parcela da direção da Juta Nova Esperança, foi um processo bastante difícil, né? A gente acabou saindo, né, da Juta Nova Esperança, né? Na União da Juta, a gente foi tocado para fora, né, como assessoria técnica, a gente foi tocado para fora, né, e depois a gente acabou voltando, né, a chamado da própria associação para conseguir concluir a obra. E a 26 de julho a gente foi até o final, até a inauguração, a entrega das casas. Bom, finalizando aqui. Passado todo esse tempo, né, isso foi 1997, se eu não me engano, a União da Juta inaugurou 96, 97, enfim, no final dos anos 90, né, de lá para cá, pouca coisa, né, a gente eu tenho voltado, né, com uma certa frequência, me tornei professor aqui no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, né, e nunca larguei, deixei de militar, né, então eu continuo apoiando e atuando na usina, né, embora mais esporadicamente, em função só de questões mais específicas, né, por conta das minhas demandas aqui na universidade, mas eu tenho acompanhado, enfim. E aqui no curso de arquitetura, a gente tem a possibilidade de fazer uma viagem didática, né, a São Paulo, com os alunos, no primeiro ano. Invariavelmente, né, eu levo os alunos para conhecerem os mutirões, né, ou Osasco, com o Copromo, ou a União da Juta, né, em Sapopemba, mas então, essa foi a minha frequência, né, com que eu visito, né? Às vezes eu levo alguém que quer conhecer, né, o mutirão, enfim. Às vezes tem alguma demanda, né, para a gente poder ajudar em alguma coisa, né, ainda, né, dos projetos que a gente desenvolveu. Mas, enfim, são mais visitas esporádicas, né, e entendendo menos da dinâmica, né, enfim, não deixei de conviver, né, efetivamente com a Fazenda da Juta. Qual não foi o meu espanto, né, quando o Matthew me convidou, né, para fazer uma leitura, né, dos textos da Diocleciana, o dele mesmo, né, do Matthew, refletindo lá a respeito, né, do contexto lá da Fazenda da Juta e a relação com Sapopemba, e da Vera Chatã, do Luiz e da Tássia Alves, né, a respeito, né, da política do SUS em Sapopemba. Qual não foi meu espanto ao perceber, né, de que a gente realmente não tem bola de cristal, que a gente não tem a menor capacidade de prever futuro, né? Então, na medida em que, né, assim, aquela frustração toda, né, em relação a um arranjo, né, popular, vamos dizer assim, né, uma organização popular que desse conta, né, de fazer frente às instâncias do poder público, né? Então, que de forma organizada, de forma consequente, né, estabelecesse seus projetos, né, de estruturação de um atendimento ali onde muitas vezes, né, o Estado é omisso mesmo, né, deliberadamente omisso. Apesar da gente ter se frustrado com aquilo, né, isso não deixou de acontecer de um outro jeito, de outras formas, né? E então, falando isso, né, como eu já disse,
é mais, né? Não dá mais do que 20 anos, mas enfim, em torno de 20 anos depois, né, essa situação para mim foi muito espantosa, né? Eu fiquei espantado, assim, por conta justamente de perceber, né, o quanto que a gente cria expectativas em relação a uma coisa, né, que, na verdade, é uma construção mental que não leva em consideração, né, a realidade, efetivamente, né? Então, a realidade ela é toda atravessada por um monte de contradições, né, de problemas, de coisas que vêm do lado errado e que você acha que está vindo do lado certo. Enfim, é uma mistureba de um monte de coisas, de um monte de situações, mas que, na verdade, lá na frente, né, em tendo sido construída, né, uma relação ali diferente no início, né, muito provavelmente, né, o resultado, depois de um determinado período de tempo, né, ele aponta, né, para a sua gênese, para o jeito como ele começou, né? Então, não é que a gente volta ao passado, mas como se a gente visse o futuro a partir do passado que a gente viveu. E isso é uma coisa muito, muito impressionante, né? Talvez a maior parte de vocês aqui mais novos do que eu, né? Mas assim, o fato de ter vivido, né, durante 7 anos, diuturnamente, quase todo dia, na fazenda da Juta, né, eu sei o cheiro da terra da fazenda da Juta, eu lembro do cheiro. Então, assim, esse depois, né, que o Matthew tão bem chama de devir, né? Assim, o que acontece depois daquilo que você já viveu, né? Que eu acabo atestando aqui, né, com vocês a importância, né, e a necessidade, não só a importância e a validade, né, de investir nesse tipo de ação, tá? Da organização popular, né, da busca pela autogestão, pela ação autônoma dos movimentos, né? Não só que vale a pena, mas que é necessário. É necessário porque senão a gente não muda efetivamente as coisas, né? Então, o relato da Diocleciana, e eu fucei muito, né, nas coisas relativas à regularização fundiária nesse período que eu estava escrevendo esse comentário para o livro, né, para o qual o Matthew me convidou para participar. E nesse período eu fucei muita coisa, né, sobre o processo de regularização. E eu fiquei impressionado, né, com a mobilização, né, das pessoas em torno, né, de uma questão prática, né, do cotidiano. As pessoas querem ter título de propriedade dos seus imóveis, enfim, é uma coisa que é justificável, né? Assim, ela é legítima, é esse o termo, né? Ela é legítima. Então, esse meu depoimento aqui, ele tem como objetivo, né, só referendar, né, que a pertinência, né, a validade e a necessidade, né, da organização popular, né, a partir, né, dos processos de produção do espaço. O espaço não é nada, né? O espaço não é nosso, dos arquitetos ou dos construtores, né? O espaço são das relações entre as pessoas, a forma como elas constroem esse espaço e dão vida para esse espaço. Se isso faltar, né, é um espaço vazio, é só um monte de prédio, é um monte de construção, né? Ela não tem nem arquitetura nem urbanismo, né? E eu chego a afirmar, né, que em Moema tem muitos lugares assim. No Brooklyn, tem muitos lugares que são menos espaço, né, do que na Fazenda da Juta. É isso, obrigado. Muito obrigada, João. Muito obrigada pela sua fala, pela sua presença. Grandioso. Agora nós contaremos com Mate Richmond. Ele é geógrafo e pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Escola de Economia de Londres. Ele vai apresentar um pouquinho sua pesquisa sobre as transformações no território da Fazenda da Juta, usando os conceitos de espaço e lugar.
Mati, muito obrigada pela presença. Fala tudo a sua. Muito obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos os organizadores da Escola da Cidadania. Se o João Marcos não é uma pessoa importante, eu com certeza não sou. E, inclusive, é uma grande honra para mim poder compartilhar o palco com o João Marcos, porque eu passei bastante tempo estudando, fazendo Tajuta e lendo e conversando com as pessoas sobre esse processo dos mutirões, essa pré-história do que eu acabei estudando na minha pesquisa. Então, realmente é muito legal para mim poder ter um diálogo e poder receber até os comentários de alguém que foi um protagonista nesse processo. Eu também é uma honra poder apresentar na Escola da Cidadania, porque quando a gente fez o lançamento oficial desse livro com a editora, a Eduscar, eu falei na minha fala que eu fui um aluno da Escola da Cidadania. Isso foi durante o período que eu estava realizando minha pesquisa, mais ou menos 2016 para 2017, e eu participei em todas as reuniões da EC, e isso não foi apenas para me aproximar ao território, ao campo, foi realmente para tentar entender a conjuntura. E a gente achava que a conjuntura estava muito ruim naquela época, a gente não fazia ideia de quanto ia piorar, né? Mas eu fico muito feliz que esse tipo de evento continua sendo possível, mesmo por meio digital, e que a Escola da Cidadania continua e que temos essa oportunidade. Só queria agradecer também uma pessoa que não está aqui, o Leandro Carneiro Souza, que virou meio um assistente informal de pesquisa para mim, um morador da Fazenda Juta, filho de mutirantes. Também a Irlande Cruz e Silva, uma outra moradora da Juta, que me ajudou bastante na minha pesquisa, e a Cresce também, que acho que está aqui, que realmente uma outra pessoa que foi uma honra poder dialogar ao longo da minha pesquisa individual na Juta. Bom, eu vou compartilhar minha tela para poder mostrar alguns slides. Espera aí, desktop. Compartilhar. Aí que tá. Bom, então quando eu cheguei, comecei a visitar a Fazenda da Juta, eu levava comigo algumas impressões de mapas, de fotos aéreas, para tentar entender, para ajudar a me localizar no território. Todos aqui devem ter tido essa experiência já, né, de quando você não conhece um local e tudo está novo, você fica perdido, e você fica muito dependente em pontos de referência, como nomes de rua, os números das casas, até os ângulos das ruas, né, para se orientar. E eu lembro que eu me perdi várias vezes andando pelas ruas da Juta, nos primeiros meses, e eu ficava olhando nesses mapas para tentar entender a geografia do bairro, né, e como tudo se conectava. Eu lembro que uma vez eu e Leandro, que eu mencionei, a gente foi para o escritório da usina no centro da cidade, para tentar buscar informações sobre os mutirões da Fazenda Juta, e conhecemos um colega do João Marcos, o arquiteto Mário Braga, e a gente teve uma conversa meio rápida, assim, nada muito aprofundado, mas eu mostrei essa imagem para ele, essa foto aérea, e ele apontou
para mim, vários subterritórios dentro do bairro, assim. Ele falou, olha, aqui é mutirão autogestionado, aqui é habitação social construída por empreiteira, aqui tem loteamento regular, loteamento irregular, aqui tem favela consolidada, aqui tem umas ocupações precárias. Aqui, realmente, Fazenda Juta é um microcosmo da periferia, de todos os tipos de moradia, de território que tem na periferia urbana de São Paulo, como um todo. E pensando agora, eu acho que esse momento que foi para Mário uma observação muito óbvia, para mim foi um momento que eu pensei, nossa, Juta realmente vai ser um local de pesquisa muito interessante para eu começar a desenvolver minhas ideias sobre o processo de urbanização e a produção do espaço. Então, acho que, bom, avançando, então eu acabei produzindo esse mapa do território no qual eu acabei focando mais, que é a área que a criança chama da Juta Nova, né? Aquela região que o João Marcos mencionou agora, que foi urbanizado, foi ocupado a partir da década de 90, através desses processos de mutirão e também da construção de conjuntos habitacionais pela CDHU. Então, isso mostra um pouco essa diversidade de tipos de moradia e também alguns dos equipamentos que tem nessa parte do bairro. Deve ser estranho para quem mora, né, ver essas imagens de cima, porque é uma outra perspectiva. Isso é uma questão muito relevante para a minha pesquisa, pensar a partir da perspectiva, a partir da qual a gente conhece os espaços, né? Mas esses são alguns equipamentos, a Escola Estadual Fazenda Juta 6, MF Fazenda Juta, no lado direito, a UBS Fazenda Juta 2, ali, tem a base militar da 3ª Companhia do 38º Batalhão da Polícia Militar, e também o que eu chamei de ONG, aqui é a Associação União da Juta. E tem uma ferramenta muito legal no Google Maps, que você pode olhar imagens históricas desses espaços. Então, eu consegui a primeira, e isso permite a comparação ao longo do tempo, né? Infelizmente, o primeiro da série é de 2004, então não dá para voltar para década de 90, 80, antes desses processos, mas dá para ver bem como mudou o território ao longo dos últimos 15 para 20 anos, né? Então, olhando em 2004, a gente vê que só tem o traçado inicial das ruas, né, traçado viário, só as ruas principais asfaltadas, muitas ruas sem asfalto, inclusive as áreas em torno dos prédios, não tem asfalto, não tem áreas comuns, não tem grades, né? Não tem esses equipamentos públicos que eu acabei de mencionar. Tinha a Associação União da Juta ali, mas não tinha os equipamentos, as escolas, pontos de saúde. Ainda tem bastante mato na região, em torno principalmente em torno do córrego ali. E já em 2009, vemos uma grande mudança já. Todas as ruas principais são asfaltadas, inclusive uma ponte que foi construída, que dá acesso ao bairro da Rua do Oratório. E
já vemos esses equipamentos públicos e também vemos a aparência de algumas novas ocupações precárias, né? Principalmente nesse triângulo no meio no encontro dos córregos. E se olharmos de novo em 2015, vemos que esse processo continua, que as ocupações vão crescendo, algumas novas vão aparecendo, e as áreas verdes vão diminuindo, até ter poucas sobrando, nessa parte pelo menos. Ainda tem bastante mais para cima, né? Subindo a rua Agostinho Luberti. Mas resumindo, vemos que tem um processo da chegada parcial, pelo menos, do Estado, na forma de infraestrutura, equipamentos sociais, mas também vemos um crescimento da ocupação informal, com assentamentos precários, mais ou menos entre a década de 2004 e 2015. Isso continua até hoje, ali na última foto ali. E só uma parêntese, muitas vezes pensamos que as ocupações informais, precárias, né, como algo que acontece em lugares abandonados pelo Estado. Mas vemos aqui os dois avançando meio que juntos, paralelamente. A chegada parcial do Estado, mas também o crescimento dessas ocupações. Bom, vamos para a pesquisa, então, ou pela parte mais empírica. Quero apresentar uma distinção entre duas palavras que parecem meio óbvias, né? São palavras que usamos todos os dias, parecem autoexplicativas, mas na geografia, na minha disciplina, têm significados bastante específicos. E essas palavras são espaço e lugar. Simplificando bastante, podemos dizer que o conceito de espaço se refere a medidas como distância, dimensão, largura, comprimento, e também as qualidades físicas, como materiais de construção, características ecológicas, né, do ambiente natural, que são considerados objetivos ou técnicos, neutros, e que geralmente são atribuídos aos espaços por pessoas que são externos, que chegam de fora e que têm algum interesse técnico, oficial, para estar naquele espaço ou estar analisando o espaço, tais como geógrafos como eu, arquitetos, planejadores, funcionários do poder público e assim por diante. Enquanto isso, lugar se refere a qualidades simbólicas, afetivas, aos significados que atribuímos ao espaço e às experiências subjetivas que temos de espaços específicos. E esses aspectos são mais relevantes para quem mora ou geralmente quem mora ou frequenta um espaço. Moradores, pessoas que trabalham ou frequentam por qualquer motivo, né? E muitas vezes essa relação ao espaço, de ver o espaço como lugar, é muito associado com memórias, laços afetivos, rotinas cotidianas. Então, é uma outra experiência do espaço, né? Mas essa não é uma distinção rígida. Os observadores externos, como eu era quando eu comecei minha pesquisa, também têm experiências afetivas e simbólicas dos espaços novos que desconhecem. Inclusive, quando eu voltei a olhar nas minhas notas de campo das minhas primeiras visitas à Fazenda Juta, eu via que eu estava fazendo muitas comparações com outros lugares que eu conhecia. Eu já tinha feito pesquisa no Rio de Janeiro, eu
até estava comparando com minha cidade natal, de Londres, aqui onde estou agora. Então, eu estava tentando... eu estava usando referências também de lugares onde eu tinha mais conhecimento, né? Mas também as pessoas com esse olhar mais espacial, mais técnico, muitas vezes estão pensando a partir de lugares, né, de significados, porque estão aplicando ou se referindo a expectativas hegemônicas de como um bairro deveria ser, né, esteticamente, né? Que não é apenas técnico, mas também muitas vezes leva consigo preconceitos, né? Isso muitas vezes é uma motivação para projetos higienistas, por exemplo, remoção de favelas e assim por diante. Mas também as pessoas de fora, pesquisadores técnicos, podem aprender a ver um espaço um pouco mais a partir da visão das pessoas que usam e vivem naquele espaço como um lugar a partir desse olhar. Então, essa é uma distinção que eu acho que é muito útil e que eu quero aprofundar um pouco mais, focando no caso da Juta. Então, eu acabei, porque eu realizei entrevistas com pessoas de diferentes territórios dentro dessa área da minha pesquisa, eu acabei observando alguns padrões, né, nas respostas que eu ouvia quando eu perguntava sobre como as pessoas como eles percebiam o bairro, a história, as mudanças ao longo do tempo, se tinha melhorado, piorado. Então, primeiro, eu queria... e, obviamente, esses são muito diversos, esses são padrões, mas não é um consenso, mas eu queria identificar algumas tendências que eu observei. Primeiro, no caso dos mutirões, essas duas falas eu acho que foram ou representam falas que eu achei bastante frequentes. Primeiro, quando a gente trabalhava junto, era tudo amigo, era uma vida diferente. Depois que mudou, entrou cada um por suas portas, fechou as portas, não te conhecia mais. Isso é bastante... esse é um discurso documentado em outras pesquisas, né, bastante comum. Por exemplo, Edson Miyaguski, como outro pesquisador que estudou o caso da Juta, e esse discurso de que depois da entrega das chaves todo mundo fechou as portas, né? E isso mostra, parece que é meio que uma narrativa de declínio, né? Ou que de decepção, né? Mas eu também percebi que essa importância do mutirão, né, da experiência de ter participado no mutirão, e a força dela também inspira muitas ações, continuar a inspirar as pessoas a tentar melhorar o bairro e participar em outros tipos de ações. Então, essa é uma outra fala que eu acho que capta bem essa parte. Depois que as pessoas entram para dentro das suas casas, as pessoas esquecem que isso aqui foi uma luta, que a gente precisa continuar, precisa melhorar. Então, essa é uma pessoa que eu acho que meio que a partir dessa memória da luta, do processo de ter conquistado esse território, isso motiva as pessoas a continuarem. E mesmo que criticando um pouco as outras pessoas, isso continua sendo uma inspiração, assim. Então, eu resumiria um pouco essas narrativas com esses pontos. Tem uma percepção
de alguns, não de todos, de forma alguma, de enfraquecimento de laços afetivos construídos durante o processo de mutirão, e também alguns, mais uma vez, isso não foi um consenso, mas alguns criticaram algumas mudanças no bairro ao longo do tempo, parte estética, questão da segurança. Outros tinham uma outra visão, achavam que a segurança tinha melhorado muito, e então, mas também houve muita gente achava que tinha melhorado bastante na parte da infraestrutura e na presença de equipamentos públicos. E isso geralmente era interpretado como uma conquista da luta em que eles participaram. Então, eles atribuíam essas melhoras ao movimento em si, à própria mobilização em que eles participaram. Então, e como eu falei, a identidade e memória da luta continua a inspirar novas ações, né, e a atuação de várias entidades, né, hoje em dia. Quando eu conversei com pessoas que moravam e tinham passado pela experiência desse processo de regularização, de ocupação, regularização e consolidação desses prédios que João Marcos chamou de canela seca, né? Também ouvi o nome prédios brancos, e também são prédios CDHU, tem vários nomes, mas esses prédios que foram construídos pela CDHU, depois ocupados de uma forma bastante desorganizada e espontânea, assim, passaram muito tempo abandonados, né? Houve, como o João Marcos já descreveu muito bem, uma certa incerteza, né, em torno da permanência o que ia acontecer com quem estava ocupando. Então, eu acho que esse depoimento de uma moradora, acho que capta bem a narrativa bastante comum que eu ouvia entre essas pessoas. Quando eles invadiram, não tinha as grades do prédio, então não tinha água, não tinha luz, não tinha... As portas, tinha alguns que tinha porta, então para subir as escadas nem tinha proteção na lateral, e para carregar água era na cabeça, a luz era na vela. Então as crianças ficavam presas dentro de casa, não podiam sair. Porque quando invadiam, não veio só gente do bem, veio pessoas do mal também, e assim da pesada. Pessoas envolvidas em coisas erradas mesmo. Então eles metiam medo. Mas depois ela continuou. Conforme foi evoluindo, os moradores foram se organizando e tendo condomínio. Aí quando você tem condomínio, você dita sua regra. Aí você paga, fica mais caro por você ter tudo organizado e tem limites. E aí não pode mais ouvir o som, não pode ficar de festa a noite toda. E ela estava contando uma narrativa que eu achei bastante comum, de ter superado um período muito, muito difícil, muito, muito, muito doloroso, né? E essa pessoa comentou sobre acontecimentos de violência, né? Muito, muito difíceis que ela tinha testemunhado, e a sensação de medo andando pelo próprio pela área em torno do próprio prédio dela. E então ela falava como se tivesse ao longo do tempo superado isso, e como se o lugar tivesse melhorado nos aspectos que ela valorizava, segurança, ou as condições físicas, né, do espaço. Então, eu resumiria um pouco
as falas desses moradores, assim, memórias muito dolorosas da época depois das invasões, entre aspas, né? De medo, dificuldades, ausências. Desde então melhorou em basicamente todos os aspectos: infraestrutura, segurança, organização dentro dos blocos, essa formação de condomínios, né? De regras, né? E assim virou um lugar bom. Então, você vê como uma outra experiência da mudança do bairro ao longo do tempo. E um desejo de manter essas condições e proteger o espaço de possíveis ameaças e deteriorização. Bom, e o último espaço que eu considero nesse texto são as ocupações mais precárias, né, que apareceram naqueles mapas históricos que eu mostrei, que apareceram principalmente desde 2004. Então, depois desse processo de regularização dessas ocupações dos prédios, e essas são pessoas que continuam vivendo com a incerteza, com condições de precariedade em todos os aspectos, né? Com as pessoas com as quais eu consegui falar, morando nessas situações, eu ouvi uma certa elas percebiam essas dificuldades e essa incerteza, esperavam um futuro melhor, né? Então, esse é o exemplo de como eu interpreto isso como a tentativa de alguém que morava num espaço que não tinha os aspectos de lugar que ela queria, tentando aos poucos, mas com muitas dificuldades, né? Falta de recursos, falta de segurança jurídica, né? Para saber se ela ia ficar no lugar onde ela morava, mas querendo tentar criar um lugar um pouco melhor, segundo os critérios dela. E ela falou o seguinte: a gente está contribuindo mensalmente, a gente está tentando arrumar. A gente começou a fazer um muro dos esgotos que eram de madeira, a gente está mais ou menos arrumando por nossa conta para ver se até mostrar que a gente está arrumando, que a gente quer ficar, que eles não tirem a gente. O nosso medo é tirar, né? Então a gente mesmo está vendo se arruma, mas aí também, por contrapartida, tem um monte de gente fazendo comércio na área que acham que eles não aceitam. Então tem muita irregularidade, mas então, enquanto não vier ninguém esclarecendo, a gente não tem o que fazer. Então, para resumir um pouco o que eu percebi das narrativas dessas pessoas, era a insatisfação com as condições atuais do espaço, né? Tanto físicas quanto sociais, o medo de despejo, e assim de perder os investimentos que já tinham feito, né, para comprar o lote, nos materiais de construção, e assim por diante, e um esforço para tentar criar um lugar melhor dentro dessas restrições de recursos e de segurança jurídica. Então, já falei bastante, eu vou só concluir aqui. As conclusões que eu tiro desses exemplos, né, dessa experiência de ter analisado o processo da urbanização e da transformação urbana a partir desse caso, né, desse caso geral, que é a Fazenda da Juta, e esses microcasos de diferentes tipos de moradia dentro do território,
é que a urbanização periférica é proporcionada pelo esforço dos próprios sujeitos, né? Que tentam produzir lugares, o tipo de lugar onde elas queriam viver. Isso, para mim, está muito claro. Seja isso dentro de um movimento, de uma forma mais organizada, ou de uma forma mais individual, pessoa tentando arrumar a própria casa, ou melhorar o espaço numa escala muito micro dentro da medida do possível. Como essas pessoas geralmente faltam de recursos para poder realizar esses objetivos de forma imediata, né, instantânea, isso geralmente requer investimentos muito graduais ao longo do tempo e grandes esforços para pressionar o poder público, organizar os vizinhos. Tem várias estratégias que aparecem nesses casos de como as pessoas buscam produzir ou melhorar o senso de lugar, né? As biografias individuais são interligadas com esses processos de produzir lugares, e em alguns casos são muito centrais às identidades individuais, né? A pessoa, quando a pessoa percebe que o bairro está melhorando ou piorando, a gente sente isso como algo que afeta a própria identidade, né, construída em paralelo com a história do bairro. E então a transformação de um bairro ao longo do tempo, por bem ou por mal, são interpretados a partir dessas experiências, identidades e esperanças. Então, é isso. Eu vou parar de compartilhar aí e eu vou passar a palavra de volta para Jaqueline. Muito obrigada, Marte. Muito obrigada pela sua apresentação. É um material riquíssimo para nós que somos moradores e moradoras, atuamos no território, e eu tenho certeza que nos grupos vai ser um debate muito qualificado. Então, pessoal, agora nós iremos dividir em alguns grupos, né? Pelo que o André falou, serão 7 grupos divididos. E aí, nós temos algumas perguntas norteadoras. Nós temos algumas perguntas norteadoras, mas é importante que nesses grupos, antes da gente pensar nessas perguntas, a gente possa se apresentar, né? Possa falar de onde vem, de onde está atuando, né? Qual que é o olhar que tem. E também o grupo, ele é autogestionável, né? Então, é importante que todos possam participar. Nós sabemos que nesse final de mês é muito difícil, né? O pessoal está com fechamento aí, prestação de contas, relatórios, tem algumas pessoas que estão nos serviços, né? Então, fica preocupado também com o atendimento de uma família ou outra, mas é importante que vocês possam participar, que a gente possa, né, ter essa troca, porque só faz sentido se a gente conseguir se manifestar. Então, vamos lá. Nós pensamos em 2 perguntas para direcionar aí o debate, e aí depois, no retorno, nós trazemos um pouquinho como que foi nos grupos, tá bom? Então, a primeira pergunta você acha importante conhecer e compreender as transformações socioespaciais do território? E como esse conhecimento pode contribuir na nossa atuação do dia a dia? Tá bom? Acho que nos grupos, o André depois talvez coloque aqui no chat, fique um pouco mais fácil para a gente acessar. Mas é isso, né? Já está lá, né? Ah, tá vendo, gente? É muita eficiência. Muito obrigada, viu? E aí agora vamos para o debate e depois retornamos aqui.